Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre um assunto que todos têm atenção. Isso mesmo, como reduzir a cota condominial. Esse é um desejo da maioria dos condomínios brasileiros e dos condôminos brasileiros. Temos dois convidados especiais, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Cláudio Lopes Alvarazzi. Cláudio, muito bem-vindo ao programa novamente. Eu que agradeço a oportunidade. E o auditor contábil condominial Marcos Roberto Gouveia. Marcos, muito bem-vindo ao programa novamente. Muito obrigado, Ricardo. Eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Começar com você, Cláudio. Ser síndico é receber esse pedido muitas vezes ao longo do ano, né? Como podemos reduzir a cota condominial? O desejo de muitos condôminos, ainda mais em momentos não tão bom economicamente, né, que vivemos nos últimos anos. Sim. Como lidar com isso, primeiro, essa pressão que existe na redução da cota condominial, na pretensão dessa redução? Bom, que pergunta, né? A gente recebe mesmo essa situação. E a gente que faz também um trabalho muito sério, a gente busca sempre buscar o justo, né? Não nem a mais nem a menos. Aquilo que o condomínio, e cada condomínio tem a sua especificação, e a gente busca qual que é a melhor situação para aquele condomínio. Então, como reduzir a cota é uma pergunta que a gente sempre recebe, inclusive em toda a assembleia, principalmente em previsão orçamentária, né? E aí eu sempre digo o seguinte, a matemática ela é exata. Então, teve muitas pessoas que me perguntaram isso muitas vezes, eu falei assim, não sou eu que aumento ou diminuo a cota. E todo mundo, como assim? Eu falo, quem faz isso é a própria planilha, são os cálculos, né? Se o condomínio tem condição, a gente vai explanar isso na Assembleia. Não tendo, a gente tem que mostrar a transparência e a realidade. Então, é uma pergunta bem complexa mesmo, que exige muito trabalho para você analisar cada item daquela previsão orçamentária do condomínio. Esse é o ponto, Marcos, começar a analisar cada ponto da planilha? É importante, é de suma importância que tenha-se o controle, tenha-se os números na mão, né? Objetivando aquilo que de melhor assistência pode dar ao condômino, né? Afinal, ele que exerce o poder financeiro, vem dele a manutenção do condomínio como um todo. Então, o foco realmente é em número, né? São contratos, são as despesas cotidianas, as chamadas ordinárias. Então, você ter o maior controle desses números ajuda. É um auxílio a todos os envolvidos ali dentro, né? Eu acho que esse é o princípio. É evidente, o condomínio ele tem sempre o síndico, né? E o corpo diretivo, ele tem sempre que ter aquele cuidado. Por princípio, um condomínio ele não tem que ter lucro, ele não tem que ter dinheiro em excesso na conta. Ele não pode, em hipótese alguma, ser deficitário, né? Mas não é feito para ter lucro. Então, uma planilha, uma análise dos custos, a cada bimestre, a cada mês, se for o caso, é importante se debruçar. Uma auditoria constante, mensal, é importante para a gente se balizar de que os números estão corretos. Ela sempre ajuda, ela contribui, porque qualquer alteração mínima que seja, né, o corpo diretivo, o síndico, o condômino, ele já vai ter aquilo, já vai saltar aos olhos, porque há um informativo, aquilo vem na hora, né? Então contribui, mas... repito, não tendo essa figura interna no condomínio, é importante, sim, mas aí é de julgamento de cada condomínio. Mas os números, eles têm que, não adianta achar que é terceirização, né? Tem que ter realmente esse controle, mas a auditoria ajuda sim. Cláudio, muitas vezes também reduzir a cota condominial é abrir mão de algumas coisas, né? Sim, exatamente.
É o que eu, complementando, óbvio, se o condomínio tem alguma possibilidade de ter alguma, eu digo, vamos supor, reciclagem, que é ou que você consegue adquirir alguns benefícios para o condomínio, só que isso é uma parcela, né? Não digo que seja uma quantidade significativa que vai fazer com que o condomínio consiga diminuir a cota. E você, avaliando os números, tendo a planilha, tendo o condomínio na mão, você vai saber qual o mínimo que você precisa reajustar. E aí vem os condôminos que, obviamente, que você como síndico também, os condôminos, você quer valorizar seu patrimônio, então você quer fazer melhorias, fazer aquisições, né, fazer algo que custa um dinheiro ali. Então isso acaba sendo a contrapartida, né? Então eu sempre coloco o seguinte, tem as melhorias, óbvio que isso tem um custo. Vamos reajustar o mínimo? Ok. Não reajustando, o que vai se perder? Porque a conta tem que ser paga. As despesas irão aumentar de alguma forma, né? Dissídio, a inflação, e você tem que equalizar essa conta. Vale lembrar que estamos no momento de inflação alta, né? Exatamente. E tem o dissídio dos funcionários, Exatamente. e aí já trazendo o Marcos de novo para a conversa, normalmente um condomínio padrão, 60% dos custos são funcionários, né? Mão de obra. Então, para você fazer uma redução de cota condominial, você teria o quê? Que abrir mão de alguns funcionários, diminuir, ir para a portaria remota, talvez uma opção como essa? A gente tem sempre que lembrar, né? Algumas alternativas são essas, né? É evidente em que alguns condomínios eles têm mais funcionários do que por habitante dentro do condomínio do que propriamente presídio. Isso ocorre, né? Não podemos ser ingênuos. Muitas vezes o valor da cota condominial ela gasta 70%, 80% com exceção de mão de obra, né? É o item mais pesado, é evidente. E a partir do momento que não há contribuição do condômino, independente de uma melhoria, né? Até porque a gente tem outras situações que tem que avaliar quando é melhoria, mas para mim é importante sempre ter em mente a ordinária, né? Que é aquilo que o síndico, que nós podemos estar desenvolvendo gastos. O resto apenas por assembleia, né? Então, vamos considerar, a partir do momento que eu não tenho aquele valor suficiente para manter o condomínio, é nocivo para o condomínio? E tem que mostrar para ele, porque ele está diretamente diminuindo o seu patrimônio, né? Então, esta é a situação ruim para o síndico, porque ele fica numa situação, ele tem que aumentar, o condômino não quer aumentar, né? Mas ambos têm que entender que o princípio é a valorização do patrimônio. A partir do momento que eu tenho um jardim bem cuidado, que eu tenho uma piscina limpa, eu estou contribuindo para a valorização do bem que é dele. Então, isso tem que ser levado em consideração sempre, em qualquer discussão, né? Quando o assunto é esse, tem que mostrar para ele, olha, se não acontecer, não tem problema, eu vou aceitar a sua posição. Mas saiba que, em contrapartida, a desvalorização do seu bem é responsabilidade sua, não é minha. E, Cláudio, porque a grande maioria das possibilidades de cortes, né, ou de diminuição são insignificantes, né, para o condômino. Então, você corta, sei lá, um contrato que custava R$2.000, você diminui para R$1.500, R$500, dividido por X apartamentos, não vai fazer diferença nenhuma na cota condominial. E aí os cortes mais relevantes mudam a questão do dia a dia do condomínio. Então, como eu falei, implementar uma portaria remota, ou tirar o aquecedor da piscina, que aí são cortes que fazem uma diferença maior, né? São itens, como você mencionou, que impactam diretamente no dia a dia do próprio condomínio, né? Então, você vai mudar ali uma estrutura que o condomínio tem para poder se adequar ao pagamento das contas, né? Como até o Marcos falou, de melhorias, né? Você tem essas particularidades. Até mesmo manutenções, né? Que são necessárias, que o morador pede e que custam. E você precisa reavaliar isso e ver se o condomínio tem condições.
Às vezes, muitas vezes a gente tem que se explicar, inclusive, porque muitos condomínios não têm, por exemplo, a água individualizada nem o gás. Uns exemplos, né? Então, o morador vê aquilo que sai do bolso dele. Né? E nesses boletos, por exemplo, de cota condominial, não é o valor todo do condomínio. Você tem uma parcela que é a cota condominial. E para o morador, não. Tudo que ele está pagando no boleto é para o condomínio e ele não vê, ele não consegue ver aquela valorização. Então, você tem que explicar direitinho o que é cada valor. Isso é parte do síndico também mostrar todo o controle de contas, né? Detalhar tudo aquilo que está sendo feito. E aí o morador, muitas das vezes, entende, né? Nesses condomínios que você toma conta, você já chegou a fazer alguma redução dessa de implantar, por exemplo, portaria remota ou tirar alguma aquecedor da piscina, desligar para diminuir custos? Não. Até porque quando a gente propõe um aumento e a gente não sendo aprovado, a gente realmente já propõe o que vai precisar ser cortado. E aí tem aquela questão, não mexe na piscina. Não, a portaria não, né? O jardim não pode tirar. Então, quando os moradores percebem de fato a perda da valorização, das manutenções, aí você consegue reajustar e trazer a clareza mais ainda aos moradores. Marcos, quando chegam para você e falam, aqui estão os números, aqui estão as pastas, as últimas 12 pastas, por favor, faça a mágica, eu preciso reduzir a cota condominial. Isso no meu universo, normalmente, o que acontece? A gente tenta contribuir mensalmente, né? Quando um pacote vem para uma auditoria com 12 meses, você já, a depender do condomínio, você já tem a terra arrasada. Não há mais o que fazer, porque já se passou um período em que aquilo já virou uma verdade absoluta, né? O condomínio gastou, não teve a sua cota ordinária com o valor correto, com o valor justo, e aí para resolver é muito mais difícil, né? Mas mensalmente a gente tenta fazê-lo. A grande sintonia entre a auditoria e o corpo diretivo quando ocorre nessa situação é algumas modificações com relação justamente à mão de obra, né? Não adianta eu tentar diminuir, como você bem comentou, um contrato de 2.000 em que eu vou reduzi-lo para 1.500, isso é ínfimo, né? Perto do cenário do condomínio. Então você tem que atacar justamente aonde é o maior gargalo. O maior gargalo, como comentamos no início, é cessão de mão de obra. Então ali tem que fazer o trabalho. E note uma informação que eu acho que é relevante e a gente pode discutir. O síndico ou condomínio tem que ficar muito de olho, não é na folha, né, salarial, e sim, por vezes ocorre a própria falta da avaliação a folha ser inchada por horas extras. Sim. Que é aqui em São Paulo 50% mais caro e em alguns lugares 100% mais caro. A depender do horário, né? Se for um domingo, por exemplo, ou um feriado, é 100%. Sim. Então, assim, isso tem que ser avaliado, porque muitas vezes o gargalo está ali. Eu estou gastando, vamos imaginar, a minha folha de R$40.000, um valor pequeno para um condomínio. Às vezes eu tenho 5.000, 4.000 em valor de hora extra. Se eu tenho realmente controle daquilo, eu diminuo. Estamos falando em 10% do valor total de cessão de mão de obra. Então é ali que a gente tem que focar, que o síndico tem que fazer essa verificação. Eu entendo que é um grande passo. E verão, aqueles que acompanharem, verão que podem, com um estudo, diminuir consideravelmente. Agora no segundo bloco eu vou querer entrar em assuntos um pouco mais polêmicos. Vou falar com você, Marcos, de problemas de conduta, desvio financeiro, se dá para identificar aqui através de auditorias e aí, obviamente, reduzir custos. E falar com o Cláudio de ações que a gente pode implementar no condomínio, às vezes investir até um dinheiro, às vezes com financiamento, alguma coisa nesse sentido, para trazer redução
para o condomínio a médio e longo prazo e reduzir a cota condominial? Então vocês vão pensando aqui nessas duas respostas e teremos outras perguntas aí. E você na sexta-feira terá essas respostas e muito mais. Até lá!